Olá pessoal, eu sou o professor Arnaldo Aguiar e esse é o canal Arnaldo ADM. Hoje a gente vai conversar com o Pedro Pinto, um amigo de longas datas, muito tempo. A gente foi amigo de rua, de ter morado no mesmo bairro e brincado, pulando os mesmos muros. A gente estudou junto no ensino fundamental. No ensino médio a gente se distanciou, mas a gente se reencontrou na faculdade, na universidade, aqui no curso de administração. E depois a gente teve algumas experiências junto, a gente foi sócio também. E a gente vai falar sobre o transcurso da vida dele, na vida empreendedora e tudo que ele tem feito até agora. Então, Pedro Pinto, boa tarde, seja bem-vindo, cumprimentando. Boa tarde, Arnaldo, boa tarde a todos os seguidores aí do canal Arnaldo ADM. Lembrando que você esqueceu de falar da fase de coroinha, né? Você era coroinha lá na igreja e eu tive muita vontade de ir, mas eu acho que eu era muito traquino e os padres nunca aprovaram a minha entrada como coroinha também. É um prazer estar aqui falando a vocês e espero contribuir de alguma forma aí com a história de vocês e, de certa forma, dar a minha contribuição também. Certeza. Pedro, quando a gente estava combinando sobre a entrevista, e aí eu falei que seria interessante um local que você considerasse importante para a sua trajetória de vida, e você falou a respeito de nós fazermos aqui no pátio da Universidade Federal. Por que isso? Bem, a Universidade Federal tem um papel fundamental na minha vida profissional e pessoal em si, né? Aqui eu fiz grandes amigos, aqui eu vivi boa parte da minha vida. Eu estava lembrando ontem, inclusive, que eu vinha para cá de manhã, de tarde, de noite. E quando eu fiz administração, eu não fiz administração porque seria o curso que eu gostaria de fazer. Eu fiz por opção, porque eu não tinha como fazer o curso que eu queria em outra cidade. Meus pais não tinham condições de me manter fora de Parnaíba. E quando eu entrei em administração, que eu comecei a vivenciar a administração, eu realmente me identifiquei e vi que era a melhor escolha que eu poderia ter feito para a minha vida. Então a Universidade Federal ela representa muito na minha vida pessoal e profissional. Certo. Geralmente a gente começa a conversa pedindo à pessoa que a gente conversa, ao nosso convidado, que fale um pouco da sua infância. A gente já pulou, mas eu gostaria de voltar agora. Como é que foi a sua infância, Pedro? Assim, eu costumo dizer... Lembrando, com licença, lembrando que você morou em Parnaíba e teve uma parte também em Camusim, né? Eu gosto sempre de falar, inclusive da minha infância, nas palestras que eu dou sobre empreendedorismo. Eu nasci em São Paulo, né, naquela leva de pais nordestinos que foram buscar melhores condições em São Paulo, morei lá até os 7 anos, e lá eu tinha uma madrinha e uma vizinha que gostava muito de mim e me tratava muito bem. Infelizmente meu pai ficou desempregado, nós tivemos que vir embora para o Ceará, onde a vida não foi tão fácil como era em São Paulo, que eu como criança tinha acesso a iogurte, a presunto, queijo, essas coisas que até era difícil mesmo aqui no Nordeste. Brinquedo na Páscoa, no Dia das Crianças e tudo. E eu nunca me contentei com isso, né? Eu nunca me acomodei com isso. Em Camusim mesmo eu tive minhas primeiras atividades, eu vendi picolé em carrinho de picolé, eu juntava ferro para vender no ferro velho, eu juntava litro para vender no ferro velho, sempre para ter o meu dinheiro, para poder ter aqueles benefícios que as crianças na época gostavam. Na época eu era aficionado em gibi, em historinha em quadrinho, então eu gastava muito dinheiro com historinha em quadrinho, com doces, com bonecos, então eu não necessitava que meus pais me dessem isso, até porque eles não podiam. Eu mesmo produzia o meu dinheiro para atender às minhas expectativas, e por isso eu digo que desde jovem eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Então assim, e aí de Camusim nós viemos para Parnaíba, em Parnaíba eu fui estudar no Visão, e lá duas jovens me colocaram o apelido de Ratinho. E eu naquele momento fui muito inteligente, eu imaginei, vai ser muito mais fácil as pessoas conhecerem o Ratinho do que conhecerem o Júnior. E esse apelido me rendeu ser uma das pessoas mais conhecidas na escola. Através disso, eu pude novamente desenvolver a minha veia empreendedora, de realizar torneios, de realizar excursões, de ter o jornal da escola sob o meu comando,
de fazer festas. E tudo isso, de certa forma, eu bancava as minhas necessidades e ainda sobrava um dinheirinho para me fazer alguma outra coisa. Ou seja, sempre na minha infância e na minha juventude, eu tive essa veia empreendedora dentro de mim. Mesmo com essas restrições financeiras que aconteceram, né? Talvez isso aí tenha sido, na verdade, o gatilho, o start, para que você pudesse enfrentar de cabeça erguida todas essas questões que surgiram. Né? Com certeza, essas dificuldades financeiras foram uma grande motivação para eu buscar meios de fazer essas coisas, porque lá naquela época eu nem sabia o que era empreendedorismo. Eu vim entender o que eu fazia depois que eu entrei na universidade. Aí foi que eu fui entender que realmente o ratinho foi importante, que realmente vender picolé foi importante, juntar ferro foi importante, porque a partir de ali eu fui aprendendo a corrigir os erros que iam acontecendo em cada etapa dessa. Ótimo. E aí você chega na Universidade Federal e conhece a empresa Júnior. Como é que foi conhecer a empresa Júnior e como foram as primeiras atividades e todo o seu trajeto pela empresa Júnior? Bem, a empresa Júnior, para mim, ela foi muito mais importante, digo isso sem medo, com todo respeito aos meus professores, aos meus mestres, mas ela foi muito mais importante para mim do que a própria sala de aula. Claro que a sala de aula, a teoria, é muito importante, porque dela você consegue, de certa forma, entender aquilo que você está fazendo. Porém, a empresa Júnior me deu a oportunidade de aprender tudo o que se acontece na administração na prática. Nós realizamos grandes eventos, realizamos grandes concursos, fizemos diversas parcerias, campanhas de marketing, e tudo isso eu sempre à frente, sempre ali buscando aprender, buscando me doar. Às vezes eu perdia períodos na universidade para estar em Piripiri, por exemplo, para estar em Teresina, cuidando de algum projeto da empresa Júnior. Porém, eu entendia que aquilo era importante para a minha vida profissional e para o meu, para que eu pudesse adquirir mais conhecimento. E claro, consegui me formar com a teoria, com as notas que são necessárias, mas eu tive que aprender muito mais na prática, na empresa Júnior, do que em sala de aula. Perfeito. E depois da empresa Júnior teve também algumas experiências no centro acadêmico, no diretório acadêmico também. A gente fez aquela atividade, aquele evento em comemoração aos 30 anos, que foi até feito uma referência na entrevista com o professor Renato Santos. Nós estamos até aqui perto da placa em comemoração, ainda está aqui a placa. E formando, como é que foi? Depois que você se formou... Bem, só voltando aí o que você colocou de centro acadêmico, diretório acadêmico, empresa Júnior, eu costumo dizer que a pessoa, ao entrar na universidade, ela deve viver a universidade ao máximo. Viver todas as atividades que a universidade puder lhe oferecer. Mesmo que essas atividades não lhe rendam frutos financeiros, mas ela vai lhe proporcionar, digamos assim, experiências que você jamais vai ter a oportunidade de conquistar, né? Principalmente no aprofundamento do network e na questão da relação de amizade que você vai construir durante esses anos, que vai ser importante para o seu desenvolvimento profissional lá na frente. Hoje eu sempre busco amigos para me ajudar em alguma coisa que eu tenho que desenvolver, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha conhecimento de tudo que acontece na universidade. Saindo da universidade, até antes de sair da universidade, nós tivemos a oportunidade de, junto com você e o Messias, montar a nossa empresa, que era a Dinâmica Consultoria, que foi montada em novembro de 2006. Eu me formei no segundo período de 2006, então a gente montou essa empresa no início de 2006. Quando nós montamos a empresa, nós tínhamos um foco, que era atuar na área de administração. Porém, com a minha veia empreendedora e com a minha visão um pouco mais de gostar da questão dos treinamentos, acabou que a área de consultoria empresarial ficou um pouco de lado e nós mudamos o foco para treinamento, para viver áreas educacionais. E aí, nesse momento, entendeu-se que não era o foco do Arnaldo e nem do Messias. E aí nós resolvemos, de comum acordo, que a empresa ficaria apenas comigo. E de 2006 para cá, nós conseguimos desenvolver a empresa assim, muito bem.
Hoje é uma empresa que tem mais de 13 anos de atuação. Nós atuamos hoje nos estados do Piauí, Ceará e Maranhão. Recebemos convites de outros estados, mas enfim, geograficamente é um pouco complicado atender esses outros estados. E hoje, esse ano, por exemplo, nós estamos assim conseguindo avançar muito. E no estado do Piauí, que nós atendemos aproximadamente 20 municípios, hoje eu acredito que nós estamos atendendo mais de 50 municípios com serviços da Dinâmica Consultoria, né? Que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Por que isso? Tá, então, com relação à Dinâmica Consultoria, é fato, eu também tenho um carinho gigante pela Dinâmica Consultoria, mesmo depois que nós resolvemos seguir caminhos diferentes. Não foi uma separação unilateral, foi amistosa. A gente inclusive vendeu para você a parte da gente e foi justo o preço pago. Depois disso você seguiu realizando eventos, é uma das grandes bandeiras da Dinâmica Consultoria. Qual dos eventos você considera o principal, ou qual aquele que lhe trouxe uma satisfação pessoal maior? Bem, nós realizamos grandes eventos, muito grandes eventos assim. Mas tem 3 em especial que são eventos diferentes que, de certa forma, eu não posso deixar de dizer que tem um carinho especial. O primeiro deles é o Congresso de Educação, né, que nós tivemos a oportunidade de trazer o Isamitiba a Parnaíba, quando ele ainda é vivo, autor do best-seller Quem Ama Educa, onde nós colocamos aqui na quadra da Universidade Federal mais de 700 pessoas. Nesse mesmo congresso, nós fizemos uma repaginada e trouxemos, em 2020, o Braulio Bessa e o Geraldo Azevedo, e colocamos aí na quadra da Universidade Federal mais de 1000 pessoas. Foi um evento assim, para mim, que inclusive eu tenho um quadro dele lá com esse cartaz no meu escritório. Foi o evento que mais me satisfez pessoalmente. Porém, tem 2 outros grandes eventos que marcaram a cidade de Parnaíba, que foi o show do Padre Fábio de Mello, onde nós colocamos mais de 8.000 pessoas lá no Estádio Verdinho. E com o sucesso do Padre Fábio de Mello e os outros eventos que a gente chegou a fazer, nós fomos contactados por uma empresa de Fortaleza, a 3 Entretenimento, todo mundo deve conhecer, principalmente os jovens, e tivemos a oportunidade de, na época que ninguém tinha interesse, de fazer um show do Aviões do Forró, aqui em Parnaíba também, onde nós colocamos mais de 10.000 pessoas lá no Estádio Verdinho também. Então assim, quando você faz um evento desse, que alguns dele, por mais que tenha tido, muitas pessoas não tenham tido o retorno financeiro esperado, mas quando as pessoas saem daquele evento e você está ali em pé e as pessoas saem lhe agradecendo, tudo aquilo que você vive em 6, 7 meses, 8 meses de preparação para um evento desse, você diz, valeu a pena, né? E é a coisa assim, que talvez eu mais gosto de fazer, eventos, porque você tem a oportunidade de oferecer ao público coisas que na realidade Parnaíba não tem. E eu digo com toda clareza que esses eventos, tirando o show do Aviões do Forró, é claro, se não fosse a minha coragem, se não fosse a minha motivação, nenhuma outra pessoa teria coragem de fazer por conta dos riscos e dos custos que envolvem fazer eventos desse tipo. É realmente uma tarefa árdua e ao tempo que a coisa vai se desenvolvendo, é uma aflição muito grande, né? Saber se vai dar certo, se vai ter público suficiente, é realmente digno de aplauso essa coragem. E agora, com a pandemia, com essas perspectivas de novo normal, que ninguém sabe ainda como é que será essas reuniões, como serão essas reuniões sociais, o que você pensa com relação a essas atividades? Bem, Arnaldo, nós, graças a Deus, nós conseguimos plantar muito. Então, assim, a pandemia aconteceu, mas nós não paramos. Então, o que é que acontece? O Estado e os municípios não poderiam parar. E foram acontecendo licitações para a questão de eventos e treinamentos que tem que acontecer, porque senão o dinheiro é o dinheiro federal e volta. E nós fomos
enquanto os outros estavam despreocupados, nós estávamos indo e vencemos muitas licitações. Nós temos aí mais de 10 licitações ganhas só no ponto de liberou, nós vamos poder executar. Agora mesmo eu estava recebendo um telefonema aqui do Ceará, que daqui a pouco eu vou retornar, que deve ser alguma dessas atividades que já é para retornar, né? Então assim, nós plantamos muito. E esse ano eleitoral, ele nos deu uma possibilidade de uma coisa que nós sempre fizemos, mas nós ficamos muito presos a Parnaíba, e praticamente eu só tinha feito Parnaíba, Ilha Grande e Cajueiro da Praia, que eram as pesquisas eleitorais. Nós tivemos um know-how muito grande de aprender isso com o Renato Santos, aprimorar com a professora Ângela Bacelar, com a professora Vera Bacelar, e assim, onde nós fizemos essas pesquisas, nós nunca erramos. E esse ano, com o nosso pensamento em esticar um pouquinho o passo até Teresina, nós conseguimos desenvolver mais de 30 pesquisas eleitorais de junho até essa semana que nós estamos nela. Para você ter uma ideia, esse final de semana mesmo vai ter uma equipe da Dinâmica Consultoria realizando pesquisa eleitoral em Bom Jesus. Ou seja, Bom Jesus fica a 900 quilômetros de Parnaíba. Mas nós vamos ter uma equipe lá. Por quê? Porque nós tivemos uma visão empreendedora, nós tivemos uma visão de trabalho, nós montamos uma logística. Eu não vou mandar ninguém de Parnaíba para Bom Jesus. O que foi que eu fiz? Eu fui até Floriano, fiz uma seleção, tivemos lá 10 pessoas que nós selecionamos, fizemos o treinamento, escolhemos 2 coordenadores e nós temos duas equipes de pesquisa em Floriano. Então, se eu tenho uma pesquisa naquela região, eu posso fazer a pesquisa no mesmo custo que a pesquisa que vai ser realizada, por exemplo, no Buriti dos Lopes. Por quê? Porque eu só vou passar o questionário para a pessoa por e-mail, o coordenador vai fotocopiar e vai fazer a pesquisa e automaticamente depois lançar no nosso sistema. E automaticamente a gente tem a pesquisa no mesmo tempo de espaço e com os mesmos custos. E aí nós montamos uma equipe em Floriano, montamos uma equipe em Teresina e temos a equipe de Parnaíba e estamos rodando o Piauí todo e o Maranhão. Nós já fizemos 2 cidades do Maranhão. Inclusive esse final de semana nós estávamos em Santa Quitéria do Maranhão. E isso, de certa forma, vai salvar, digamos assim, o ano financeiramente da empresa. Porque é um recurso que está entrando, é um recurso que vai pagar os impostos, é um recurso que vai pagar a manutenção. E um ano como esse, que foi anormal, e que o nosso foco principal é treinamento do evento, você terminar o ano no azul é sim muito importante. E eu vou terminar o ano no azul com muita coisa para fazer já contratada, né? Sebrae está renovando o contrato com a gente ganhou licitação, Barroquinha, Palmácia, lá perto de Fortaleza, Irauçuba, Secretaria de Educação do Estado do Piauí, Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado do Piauí, Luiz Correia, Buriti. Então assim, nós temos muita coisa licitada, Tutóia no Maranhão, que é só as coisas voltarem a acontecer, a empresa vai fazer e esse vai ser talvez o grande boom da Dinâmica Consultoria. E com essa questão das pesquisas também nós estamos aumentando nossa rede de contatos. Provavelmente essas cidades onde nós estamos fazendo pesquisa e que nós estamos mostrando para o candidato que ele vai vencer, provavelmente ele vai ser um parceiro nosso para contratar outros serviços, porque ele vai ver que a nossa empresa tem a questão da qualidade em primeiro lugar. Nós não estamos vendendo para ele nada que não seja real, nós estamos vendendo um serviço de qualidade. E quando você mostra compromisso, comprometimento e qualidade, o cliente sempre volta. Pedro, eu estava lembrando aqui, você falando de pesquisa, eu lembrando do início, né, lá quando a gente ainda era sócio, do Marcas que Marcam, que foi um produto que iniciou na empresa Júnior e evoluiu. Você pensa em voltar com ele? O que era o Marcas que Marcam para quem está assistindo? Assim, eu amo Parnaíba, não penso em sair de Parnaíba, mas infelizmente nós precisamos muito ainda mudar a mentalidade do nosso empresariado. Não todos, mas a grande maioria dos empresários de Parnaíba, quando você procura eles para apresentar um projeto desse inovador, e eu acho que você sabe disso,
quando você esteve à frente do Lead Stream, é um projeto que traz benefícios para ele, que vai dar norte para ele trabalhar, para ele melhorar. Ele não vê isso como um investimento. Às vezes ele contrata o serviço, mas tipo assim, como se ele estivesse lhe ajudando, lhe fazendo um favor. E isso foi de certa forma desgastando, né? Você visitar um empresário e sentir que ele está comprando aquilo, porque na realidade ele está querendo lhe fazer um favor. Então assim, hoje eu não penso muito em voltar a essas coisas. Eu quero focar naquilo que está dando certo, né? Eu acho que nós fizemos, foi importante. Tem pessoas que valorizaram muito, tem empresários que até hoje cobram, mas infelizmente é um número pequeno em relação à maioria. E com esse número pequeno a gente não consegue fazer um evento, não consegue fazer uma pesquisa com a qualidade que é necessária de entregar o que é um serviço de qualidade para essas empresas. Vontade é no corpo todo de fazer esse tipo de evento, que realmente eu gosto de fazer treinamentos empresariais, mas infelizmente Parnaíba, não só os empresariados, os funcionários, o setor produtivo de Parnaíba também tem um problema, que é não entender que investir em qualificação é importante para o seu desenvolvimento profissional. Infelizmente, nós temos que ser realistas. Eu não posso chegar aqui e dizer que Parnaíba é uma cidade que o setor produtivo investe na sua qualificação, que são pouquíssimas as pessoas que investem. Infelizmente, isso nos traz algumas mágoas, algumas tristezas que nos impedem de tentar fazer coisas novas. E acaba as empresas pagando o preço, né? O preço acaba sendo alto de não crescimento por causa desse déficit. Pedro, durante o seu transcurso profissional também, você teve um envolvimento largo e ainda está envolvido com pesquisas de eleitorais, com questões políticas. Você pensa algum dia em se candidatar? Algum cargo eletivo, alguma coisa? Essa pergunta não estava no script. Bem, É porque a gente é amigo, deixa eu falar aqui pessoalmente, individualmente, com quem está nos assistindo. A gente é amigo de verdade. E teve uma época que o Pedro chegou para mim e disse: Arnaldo, se eu me candidatasse, tu votaria em mim? Eu falei para ele, expliquei que naquelas circunstâncias não era a melhor hora de se candidatar. E agora vamos ver se ele ainda tem algum pensamento nesse sentido. Arnaldo, eu acredito que eu já dei uma contribuição grande da minha vida à cidade de Parnaíba. Eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete do prefeito José Hamilton, de 2004 a 2008. Tive a oportunidade de instalar e dirigir financeiramente a empresa parnaibana a EMPA, que é lá do Mercado da 40, que desenvolveu um trabalho grandioso na nossa gestão. Tive a oportunidade de ser secretário de Projetos Especiais e Planejamento da cidade de Parnaíba, de secretário de governo, secretário de chefe de gabinete. E dou minha contribuição sempre que sou chamado. E quando você vive a vida pública, você não pode dizer que não pensa, porque é um pensamento que passa na sua mente todo o tempo. Mas nesse momento, eu diria que é um sonho que talvez eu tenha adiado um pouco e que não se realiza. Né? Não vejo assim, uma possibilidade disso acontecer nesse momento. Mas a política é uma coisa muito dinâmica. Né? Nós estamos no ano eleitoral, nós precisamos analisar e ver a situação. E dependendo de como as coisas transcorrer, de como a vida transcorrer, posso me colocar à disposição da cidade novamente para servir a cidade, servir aqueles amigos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as pessoas e às vezes, quero citar até que um exemplo aqui, que eu fiquei até muito emocionado nesse final de semana. A gente às vezes ajuda as pessoas e nem percebe. Uma amiga nossa em comum, Sinara, que é professora lá do Instituto Federal do Maranhão, a gente conversando, ela dizendo que teve um momento que a gente teve uma certa discordância de pensamento, principalmente com relação à empresa Júnior. Ela concorreu contra mim e tudo, e ela dizendo que se arrepende de ter ido contra mim e que eu dei uma prova para ela da minha amizade, quando em determinado momento ela me procurou para pedir um data show. Você imagina, um data show para ela dar aula didática dela lá no Maranhão.
E naquele momento eu esqueci tudo que tinha acontecido. E na realidade eu não tinha guardado mágoa mesmo sobre isso, né? Cada um tem a sua opinião, nós temos que respeitar as opiniões de cada um, né? Eu posso não concordar com ela, mas temos que respeitar. E ela dizendo que aquele gesto que eu fiz com ela mudou totalmente o conceito que ela tinha de mim perante a pessoa dela. Então assim, a gente vive para servir, né? A Dinâmica é uma empresa que quanto mais pessoas eu consigo colocar para trabalhar, mais satisfeito eu fico, porque eu sei que de alguma forma eu estou dando a oportunidade das pessoas aprenderem e de também receberem alguma remuneração por aquele serviço, né, que está sendo prestado. Perfeito. Pedro, a gente está chegando aqui nos minutos finais da nossa conversa. A gente tem pauta para passar dias e dias conversando, né? Mas a gente tem um compromisso com quem nos assiste que deve ser aí respeitado. Então, já fechando a nossa conversa, queria que você agradecesse, se despedisse e deixasse uma mensagem final para esta pessoa que nos assiste, que é um só. Eu queria agradecer o Arnaldo. O Arnaldo é realmente um amigo de longas datas. Eu acho que desde 1992, aí você vai contar aí, não precisa nem contar que dá mais de 30 anos. Quando eu fui morar na rua Dr. João Cândido, no bairro Parnaíba, ele morava na Avenida Álvaro Mendes, que é na rua de trás. E eu fiquei muito feliz porque a gente estudava no mesmo colégio, né? Inclusive foi ele que me ensinou onde era a padaria lá do bairro. E assim, eu fico muito feliz com o crescimento dele como professor, é um sonho que ele sempre acalentou. E sei que boa parte das pessoas que estão assistindo aqui são alunos. Claro que tem outras pessoas que gostam da administração e vivem a administração. E eu diria o seguinte: se você tem sonhos, acredite neles, porque ninguém além de você é capaz de realizar esses sonhos. Eu tinha muitos sonhos na minha vida, e um cara que em determinado momento da vida teve que contar com, digamos assim, a gentileza dos proprietários das vans 16 e 7, que eram as vans que rodavam lá no meu bairro, de deixarem eu vir para a universidade gratuitamente, porque eu não tinha condições de comprar o vale estudantil, e chegaram onde eu cheguei, e eu olho para trás e eu fico muito feliz, porque nem nas maiores dificuldades que eu enfrentei, eu pensei em minuto algum desistir de galgar e chegar até onde eu cheguei. E os sonhos são que alimentam a vida da gente. Você vai conquistando um, vai conquistando o outro, e tendem a ser maiores, porque é uma construção. Como diria lá o filho do Bruno e Marrone, é tijolinho por tijolinho. E aí você vai, por exemplo, de uma van que você andava de graça, do Fusquinha você vai para um Voyage, você vai para um Gol, você vai para um L200, você vai para uma Hilux, você vai para um S10. E aí as pessoas não olham que você está na S10, o que você viveu lá atrás, o tanto que você batalhou para chegar até onde você chegou. Mas você, que conhece a si próprio, sabe o quanto foi importante cada passo, cada vitória, cada derrota que lhe levaram a chegar aonde você chegou. E é isso que eu quero deixar como mensagem final. Nunca deixe de acreditar em você mesmo. Mensagem belíssima. Esse é o Pedro, um grande amigo, e é por isso que nós somos amigos, porque nós respeitamos as diferenças um do outro e sabemos que podemos crescer também um com o outro. Pedro, de fato, de verdade, de coração, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente fazer essa conversa. Muito obrigado a você que nos assiste e está aí até agora participando e daqui a pouco vai deixar seu comentário aqui no nosso canal. Muito obrigado ao Gilvan, que está fazendo trabalho de captação de imagem, som, de edição. E se você está assistindo é porque o Gilvan fez bem o trabalho dele. Muito obrigado ao professor Alex Marinho, reitor da UFDPAR, que permitiu que nós gravássemos a entrevista aqui. Muito obrigado a Deus pelo dom da vida, pela coragem, pelo trabalho. E vamos botar para gerar.